Amigos, segurem-se, porque a bomba é das grandes. Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, admitiu ter ido ao STF armado, disposto a atirar no ministro Gilmar Mendes, mas nada fez. O caso, que parecia enterrado, volta a causar furor após a Procuradoria arquivar a denúncia por falta de materialidade. Alexandre Garcia destrincha os detalhes de como essa revelação chocante expõe as engrenagens do poder e cria um precedente perigoso na política e no sistema judiciário brasileiro. Preparem-se, porque essa história é um terremoto que balança as estruturas do país. Antes de iniciarmos, quero convidar você a fortalecer nosso canal. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também busca informações relevantes e análises de qualidade. Cada interação sua nos ajuda a ampliar nosso alcance e continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença. Contamos com o seu apoio para levar essas discussões a cada vez mais pessoas. Seu apoio é fundamental para fazermos a diferença no debate público. Vocês lembram quando o Rodrigo Janot, para lançar um livro que se chama Nada Menos Que Tudo, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, deu a entrevista e confirmou no livro o episódio em que ele revela que fora armado para o Supremo, disposto, segundo ele, a dar um tiro na cara de Gilmar Mendes. Só que não aconteceu nada. Pois agora, o procurador, atual procurador-geral, Gonê, mandou para o arquivo o processo, argumentando que 7 anos depois não há nenhum fato novo que confirme com elementos suficientes para configurar a materialidade delitiva narrada naquela entrevista e depois no próprio livro, né? Ou seja, Rodrigo Janot diz que teve a intenção de matar, tinha meios para matar, estava a pouca distância e com um revólver na cintura, e não matou, não executou o crime. Então, vai para o arquivo porque não houve crime. Vocês já fizeram a analogia, né, com o caso atual, de gente que trocou ideias, falou em armas, só falou, e ninguém fez nada, né, na hora de executar. E a ideia seria, né, todo esse inquérito para incriminar Bolsonaro, porque desde lá de trás ele contesta o sistema, né? Esse status quo dos donos do poder, como assim identifica o jurista Raimundo Fauro, né, num livro chamado Os Donos do Poder, desde o Império, entrando pela República. E ele contestou, levantou as massas, né, que antes eram usadas pelo paternalismo com clientelismo. E a propriedade do Estado, né, se apropriavam e se apropriam do Estado, como a gente vê hoje. Ele contestou esse sistema que não deu certo no Brasil, não dá certo. Não é o sistema dos Estados Unidos, que foram colonizados na mesma época do Brasil e deu certo, é a primeira potência do mundo. Mas, enfim, o objetivo é pegar Bolsonaro. Aí a gente vê que Janot hoje transferiu para fevereiro, né? Esperar as férias e tal, 800 páginas de inquérito. Parece que há a percepção de que até agora não tem nada, como não tinha nada para pegar o Rodrigo Janot, né? Gonê parece que não encontrou nada sério que pudesse aceitar transformar em denúncia o indiciamento de Bolsonaro. Então vamos esperar até fevereiro para ver se aparece alguma coisa, né?
Esperaram durante 7 anos de Rodrigo Janot, mas não apareceu mais nada. Ele estava com um revólver, tinha distância, tinha meios, tinha possibilidade e não fez. Embora quisesse, confessou que queria. Disse até o alvo, até a parte do corpo que seria atingido, mas não fez. Então, isso é crime? Segundo a Procuradoria-Geral da República, não. Agora, segundo Moraes, o ministro Moraes, talvez ele tenha percebido a analogia, a similaridade e tenha assegurado lá para ele, né? Embora isso contraria o artigo 129 da Constituição, que diz que o dono do processo é o Ministério Público. Mandou para o arquivo, arquivado está, mas não está. Enfim, tem um outro caso aí, família Mantovani. Família Mantovani serviu de exemplo para todos os brasileiros. Olha, não xinguem nenhum ministro do Supremo, senão a Polícia Federal vai bater na sua casa de manhã cedo, vai olhar tudo, vai abrir o seu carro, vai pegar o seu celular, vai saber de todas as trocas de conversas íntimas, tudo, né? Por causa de um episódio que foi lá em julho de 23, no aeroporto de Roma, o aeroporto Leonardo da Vinci, né? E que foi xingamento, né? Xingamento e houve troca de xingamento. Dizem que houve troca de vias de fato também leves, tanto que a polícia italiana me disse que é uma coisa sem importância, depois de terem visto o vídeo. Mas, enfim, novidade hoje, Toffoli mandou para o arquivo, tal como tinha feito o delegado do primeiro inquérito. O delegado disse que não havia motivo de indiciar a família, e não indiciou. Aí puseram outro delegado para indiciar. E a Procuradoria-Geral da República viu motivos para pedir, para denunciar, né? E estava com Toffoli, que mandou para o arquivo dizendo que houve por causa de um acordo entre a defesa da família Mantovani, né, e a justiça, ou o ofendido, pedindo desculpas pelo crime. Aqui, ó. Embora não houvesse razões para serem processados, né? Toffoli arquivou. Eu até pensei que fosse o Ministério Público que deveria propor o arquivamento. Considerando os fatos e a confissão dos crimes praticados pelos denunciados, declaro extinta as suas punibilidades. Eita, Franz Kafka, se vivesse hoje, tinha aí uma matéria-prima para fazer mais um processo 2, processo à volta da justiça polonesa, né? Justiça polaca, para a gente fazer uma certa similitude com uma Constituição que Getúlio inventou lá. Bom, então, né? Agora, uma outra questãozinha. A Comissão de Relações Exteriores, mudando de assunto já, vamos para a política. Comissão Exteriores de Defesa Nacional, por 14 votos a 5, aprovou uma moção de repúdio contra a primeira-dama Janja por uma expressão vulgar usada contra Elon Musk, que vai ser secretário, vamos chamar de ministro, do governo Trump, conduta incompatível com o decoro que deve ter a primeira-dama. Isso foi na semana passada, mas estou recordando hoje, porque hoje foi anunciado que um grupo de advogados de esquerda, que é chamado de Prerrogativas, vai fazer sexta-feira um jantar em homenagem à Janja, né? Dando de presente a ela um show de Maria Rita. Da minha geração, para os da minha geração, informo que é a filha da Elis Regina. E vai estar presente Lula e ministros do governo, enfim, deve estar lá muita gente para isso. Gente, e o dólar continua acima de 6, insistindo, né? Fechou em 6,6 por aí, 6,06. A bolsa, por sua vez, está em queda.
e a gente começa a ouvir, no Muro das Lamentações, os arrependidos. Tem um que deu 1 milhão para a campanha de Lula, o Ometo, né? Empresário Rubens Ometo, esse é empresário mesmo, né? Lá num evento da Esfera, dirigindo-se ao futuro presidente do Banco Central, diz: estamos ferrados. Os juros subindo, parceria público-privada nada, investimento em infraestrutura não vão acontecer, isso é política de partido e não de reduzir os gastos, déficit fiscal não querem resolver e o governo acha que está tudo certo. Se alguém tiver dúvida, pergunte ao seu gerente de banco o que está acontecendo. Qual é a previsão de alta de juros, de inflação, né? Qual é o sentimento sobre o governo controlar seus gastos, o desequilíbrio fiscal, né? Esperando para dar um choque, que talvez não tenha mais condições de volta, né? Enquanto isso, só para encerrar, o Starlink está anunciando que está pedindo mais uma licença para a Agência Nacional de Telecomunicações, depende da Agência Nacional para ter satélites para cobrir o Brasil. Vai chegar a 7.500 satélites, está com 6.000 e poucos. Eu estou dizendo isso muito feliz porque a partir de hoje eu estou com Starlink aqui em casa, né? Dando a cobertura. Eu fiquei impressionado porque eu vi no Rio Grande do Sul semana passada o quanto o Starlink salvou vidas. Num lugar onde não havia mais outro tipo de comunicações, Starlink propiciou a ida de socorro, helicóptero, salvando gente que estava em cima de casa, né? Me contaram lá. E só para lembrar, né? O Xi Jinping esteve aqui com o presidente Lula e aí a Embratel assinou um acordo com a Space Sail, significa, né, vela espacial. Anda ainda no tempo da vela. E aí tem 40 satélites. Realmente ainda está no tempo da vela. Ela, para entrar no Brasil, ainda falta se estabelecer no Brasil, ter CNPJ aqui no Brasil. Então era essa a nossa conversa de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia.